Oh, aleluia, Jesus. Isaías, capítulo 53. Diz assim aqui a tradução da minha Bíblia: quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? Porque cresceu como o renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura que atraísse nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e acostumado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não foi estimado. Amado Pai, Senhor, nós sabemos que toda a verdade está estabelecida no Senhor. Sabemos que toda a verdade está em Ti, e Sua verdade é liberada sobre nós através da Sua palavra. Então encaminhe o nosso coração nesta noite para andarmos na Sua verdade. Encaminhe o nosso coração, ó Pai querido, nesta noite para andarmos na Sua verdade. Porque se nós não formos atraídos pela Sua palavra, então seremos atraídos pela palavra do inimigo. Se o nosso coração não for cheio da Sua palavra, então ele será cheio da palavra do maligno. Pai querido, nós queremos que a nossa boca confesse, profetize a Sua verdade, não a mentira do maligno. Nós queremos que a nossa boca semeie palavras de justiça, palavras de cura, de libertação. Queremos que a nossa boca profetize palavras do reino, palavras de vitória. Nós queremos que a nossa boca profetize, lance na terra sementes particulares do Senhor. Queremos que a nossa boca semeie palavras poderosas vindas do Teu coração, sementes de justiça, sementes que cairão na boa terra, vão crescer e prosperar a 100 por 1. Santo Deus, encaminhe o nosso coração, Pai. Encaminhe o nosso coração, Pai, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 53, começa falando a respeito de Jesus. E começa com uma pergunta dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem o braço do Senhor foi revelado? Porque crer na pregação, acreditar naquilo que eu ouço a respeito de Deus, permite que eu possa experimentar mais dele. Porque Deus não me abençoa porque eu sou um cara legal. Ele não abençoa ninguém porque a pessoa é muito gente boa. Ele abençoa aquela pessoa pelo tanto que ela conhece dele. Até onde Deus vai comigo? Até onde eu conheço dele. Até onde Deus caminha comigo, até onde eu tenho entendimento a respeito dele.
Porque se eu não conheço, eu não posso experimentar de Deus. Eu só desfruto daquilo que eu tenho entendimento. Eu só consigo aproveitar aquilo que eu conheço. Então, ele começa fazendo uma pergunta: quem creu? Quem foi que acreditou na mensagem? Quem é que creu na nossa pregação? Porque a este que creu, este que acreditou na palavra, que foi liberada sobre ele, a este o braço do Senhor se moveu. A este a mão do Deus Todo-Poderoso interviu em favor dele. E por que a mão de Deus interviu? Porque ele creu na pregação, porque ele creu na mensagem que foi liberada sobre ele. O problema é que vem agora, a partir do versículo 2: porque cresceu como o renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura que nos atraísse o olhar, e nem aparência para que o desejássemos. Bem, quem creu na pregação? Quem é que creu na palavra? Porque nós já sabemos através de João que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então nós sabemos que Jesus é a própria palavra de Deus. Quem é que creu em Jesus? Quem é que creu nessa mensagem poderosa chamada Jesus? Quem é que creu? Porque essa mensagem, ela não tinha beleza, ela não era bonita, ela não era uma palavra boa de se ouvir, porque ela tinha a aparência de uma terra seca, ela tinha uma aparência feia, não tinha beleza nela para que a desejássemos. Quem creu nessa palavra que não tinha uma boa aparência? Porque quando nós falamos, eu quero ouvir uma palavra de Deus, eu quero ouvir o quê? Eis que te amo, você é uma bênção, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser uma maravilha nessa terra, tudo para você vai dar certo. O problema é que nem sempre Deus vai falar comigo com uma boa aparência, nem sempre a palavra virá para mim com uma boa aparência, nem sempre a palavra será agradável. Aí vem a pergunta: quem creu na pregação? Porque crer na palavra boa é fácil, crer e obedecer a palavra, filho meu, eis que te amo, entra por essa porta, é fácil. Agora crer naquela palavra, não entra, se arrepende, sai daí, para de fazer o que você está fazendo, se arrepende agora e volta para trás. Porque crer numa palavra com aparência de raiz de terra seca, crer numa palavra ruim de se ouvir, não é fácil. Agora, quem creu na pregação? Porque crer na palavra, crer em Jesus, fará com que a mão de Deus se mova em nosso favor, permitirá que a mão de Deus se mova em favor de cada um de nós. Aí, quando Isaías vem e começa a profetizar a respeito de Jesus, ele começa a dizer: não pense que a palavra vai ser fácil de você obedecer, não vai. Não pense que vai ser fácil deixar o que você está fazendo, negar a si mesmo. Não pense que será fácil você falar não. Não será fácil. Vai ter a aparência ruim, como raiz de uma terra seca. Não será bonita, não terá beleza alguma, mas será necessário obedecer. Porque se eu quero que a mão de Deus se mova em meu favor, eu preciso entrar por um caminho chamado relacionamento. E eu não posso estar disposto a me relacionar com Deus somente nas palavras do eu te amo. Eu preciso me relacionar com Ele também nas palavras do arrependei-vos, raça de víbora. Eu não posso estar disposto a viver um relacionamento com Deus onde só tem abraço. Não.
vai ter que ter puxão de orelha, porque num relacionamento é assim. No relacionamento as coisas funcionam dessa maneira. Haverá dias que serão palavras mais duras, mas são necessárias. Tem dia que a palavra é não. Tem dia que a palavra está errado, para. E tem dia que vai ser um abraço, eu te amo. Mas um relacionamento bem estruturado não é aquele relacionamento baseado só no amor. Um relacionamento bem estruturado é aquele baseado na verdade. Então não importa qual seja a verdade que o meu pai fale comigo, que o meu Senhor fale comigo, se eu amo, eu estou pronto a viver aquela verdade. Não importa qual seja a palavra que Ele libere sobre mim, mas se eu realmente o amo, eu preciso estar disposto a viver aquela palavra. Porque quem é que creu na nossa pregação? Quem é que conseguiu crer naquela palavra? Porque quem creu nessa palavra, quem conseguiu entender o que estava sendo pregado, quem conseguiu entender o que estava sendo falado, a este a mão do Senhor vai se revelar, a este a mão do Senhor vai se mover, a este a mão de Deus vai agir. Será que eu consigo crer naquilo que Deus tem falado comigo? Será que realmente eu consigo crer naquilo, na palavra que tem sido pregada? Porque esse ano a palavra que nós temos semeado aqui desse altar é aquilo que Moisés estava falando com Deus. Não nos faça subir desse lugar se a tua presença não é conosco. Então qualquer caminho que eu decida aí, que a presença de Deus não vai, eu já estou entrando em confronto com a verdade. Será que realmente eu creio nessa palavra? Será que realmente eu creio? Eu estou disposto a ficar parado se a presença de Deus não se mover. Agora eu estou disposto a ir para onde quer que seja, se a presença de Deus estiver me levando, me guiando para lá. Será que realmente eu consigo crer nessa palavra? Será que realmente eu consigo crer? Ano passado nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús. E qual foi a palavra? Porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Será que realmente eu criei nessa palavra? Eu acreditei nessa verdade? Será que realmente eu acreditei nisso? Será que realmente eu estava disposto a ir para onde a palavra estava queimando no meu coração? Eu não vi a mão de Deus se mover, eu não vi nada de Deus acontecer, eu não vi o trabalhar de Deus. Quem deu crédito à pregação? Deus não está pedindo nada extraordinário, Ele simplesmente está dizendo: creia. Você consegue acreditar na verdade? Você consegue acreditar naquilo que você tem ouvido? Porque crer na pregação, crer em Jesus, crer na palavra, isso permitirá que a mão do poderoso se mova em seu favor, se mova em favor de você. Querido, talvez eu não esteja disposto a crer em tudo o que a Bíblia diz, porque algumas coisas que diz a palavra de Deus têm aparência de raiz de terra seca, algumas coisas não tem beleza nenhuma para que eu deseje. Algumas coisas que estão escritas aqui na Bíblia, algumas coisas que são inseridas aqui na palavra de Deus, não tem uma boa aparência para mim. Não é algo gostoso, não é doce aos meus ouvidos. E muitas vezes, queridos, nós negociamos coisas que são inegociáveis. Relacionamento, querido, ele precisa ser baseado na verdade. Relacionamento precisa ser baseado na comunhão, na intimidade. Relacionamento, para dar certo, tem que ter união. E talvez eu não esteja disposto a viver totalmente tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Talvez eu não esteja disposto a viver realmente tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, pedindo para mim viver.
Por quê? Porque algumas coisas têm aparência de raiz de terra seca. Porque algumas coisas não são belas o suficientes para eu gostar. Querido, aprenda a confiar em Deus, em tudo aquilo que Ele falar para você. Deus deseja se relacionar com o seu povo. Desceu no monte e disse para Moisés: chama o povo, eu vou me revelar para esse povo. Quando o povo olha e vê raios, trovões, o povo fica com medo, foge e diz: Moisés, fale tu conosco, mas não fale Deus, para que nós não morramos. Ou seja, esse Deus não tem a aparência que a gente quer. Esse Deus não está bonito do jeito que a gente queria. Esse Deus não está com a aparência que eu estou querendo para acreditar e confiar nele. Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que foi pregado? Querido, se eu não aprender a crer e confiar em Deus, algo muito sério pode acontecer comigo. Pastor, mas eu não tenho vivido um relacionamento com Deus, eu não tenho orado, eu não tenho lido, eu não tenho buscado, eu não tenho me esforçado, e mesmo assim eu tenho visto sinais na minha vida, Deus tem me abençoado. Bem, querido, se Deus tem me abençoado, mesmo sem eu ter nenhum tipo de relacionamento com Ele, significa que eu estou vivendo do relacionamento de outra pessoa. Alguém do meu lado está vivendo um relacionamento muito bom, e esse relacionamento muito bom está respingando em mim, está caindo na minha vida. Deus está derramando bênção sobre a vida dessa pessoa, e essa água está caindo em mim também. Aí a gente olha para a história de um cara chamado Abrão, que Deus olha para ele e diz: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abrão pega a sua família e vai, e junto com ele vai o seu sobrinho Ló. E de repente, num determinado momento da caminhada deles, os pastores de Ló começam a entrar em conflito com os pastores de Abrão. Aí Abrão diz para ele: olha, vamos fazer o seguinte, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, escolhe para onde você quer ir. Ló olhou, viu pasto, campos verdejantes, lugar bonito, e foi para lá. Queridos, a Bíblia diz que ele caminhou até uma terra onde os homens eram maus. Foi morar num lugar terrível, uma terra chamada Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas com fogo. E por que Ló foi morar num lugar ruim desse? E por que Ló foi parar num lugar ruim desse? Porque quem tinha um relacionamento com Deus não era Ló, era Abrão. E se Ló estava prosperando, se Ló estava sendo abençoado, era por causa do relacionamento que Abrão tinha com Deus. Era por causa que Abrão estava crendo na palavra de Deus. Porque ele obedeceu, pegou a sua família, o que tinha, saiu para uma terra que Deus iria mostrar. Aí o que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Porque a ele se manifestou o braço do Senhor. Aquele que conseguiu crer na pregação, na palavra que ouviu, para esse o braço do Senhor vai se mover. Então Ló não estava sendo abençoado porque Ló tinha um relacionamento, não. Ló estava sendo abençoado por causa do relacionamento de Abrão. Então, se eu tenho sido abençoado sem ter um relacionamento, significa que alguém do meu lado está vivendo algo muito bom, e isso está respingando em mim, isso está caindo na minha vida. Mas a hora que eu me apartar dessa pessoa, eu vou para um lugar ruim, um lugar mau, um lugar onde pessoas fazem o que é mal diante de Deus.
O seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante que a gente tem. O nosso relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem. Porque o que diz a palavra de Deus? Acabamos de ler. Quem deu crédito à pregação? Quem é que conseguiu crer na mensagem? A quem se manifestou o braço do Senhor? Querido, aqueles que conseguem crer na palavra de Deus, estes conseguem ver a mão de Deus se movendo em seu favor, porque a gente só desfruta daquilo que a gente tem entendimento. Deus só vai comigo até onde eu creio, até onde eu conheço dele. Ele não vai além daquilo que eu conheço dele. Então, se o meu nível de relacionamento com Deus ele está seletivo, algumas coisas eu creio e pratico, outras coisas eu decidi não praticar. Então eu preciso rever a minha concepção de ser um cristão. Eu preciso rever os meus conceitos, os meus valores, porque tem palavras que Deus fala comigo que são raiz de uma terra seca. Não tem beleza alguma para que a gente deseje ela, mas eu preciso aceitá-la mesmo assim. Preciso recebê-la mesmo assim, preciso crer nela mesmo assim, mesmo não sendo bonita do jeito que eu queria, mesmo não sendo linda e gostosa aos ouvidos como eu desejava, mas eu preciso crer nessa palavra, porque ela vai fazer a mão de Deus se mover em meu favor. Pastor, mas a palavra não foi boa, Deus desceu trazendo trovão, com raios, não é do jeito que eu esperava. Fica no pé do monte, cara, não sai de lá. Ah, mas Deus desceu com um raio, eu fiquei com medo. Não fica com medo, fica no pé do monte, ouça o que Deus tem para falar. Não fuja para ouvir homens, não fuja para ouvir pessoas, ao invés de ouvir a Deus, porque pessoas, elas mudam de opinião, pessoas, elas mudam. Pessoas, elas mudam. O mesmo Moisés que esse povo estava decidido a seguir, esse mesmo Moisés foi o cara que feriu a rocha, e Deus não deixou ele pisar na terra. Pessoas mudam, elas erram, elas falham. Agora, se eu estou disposto a seguir a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, eu fico no pé do monte, ainda que Deus desça com raios, ainda que a palavra venha com raiz, como raiz de terra seca, feia, ainda que essa palavra não tenha beleza alguma para que eu deseje ela, eu aceito essa palavra, porque é essa palavra que vai fazer a mão de Deus se mover em meu favor, é essa palavra que vai fazer a mão de Deus se mover. Olha o que diz o versículo 3: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e acostumado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não foi estimado. Como é que as pessoas lidam com aquela palavra que elas não gostam? Elas viram o rosto. Como é que a gente lida com aquilo que a gente não gosta de ouvir? A gente se afasta, vira a cara. Cara, eu estou fazendo planos para terminar minha caminhada em Cristo, fazendo planos para morar na Nova Jerusalém, fazendo planos para terminar nas mansões celestiais. Eu estou fazendo planos para terminar minha vida nele, e estou virando o rosto para Ele. Estou fazendo planos para morar com Ele, mas estou virando o rosto para Ele, não desejo Ele. Jesus está voltando para buscar uma igreja que o ama, que o adora, uma igreja que decidiu viver um relacionamento, porque céu não é lugar de crente, céu não é lugar de católico, judeu, espírita, muçulmano, não, céu é lugar de gente arrependida, céu é lugar de gente que vive relacionamento,
Céu não é lugar de mulher de pastor, de marido de pastora, de obreiro. Não, céu não é lugar dessas coisas. Céu é lugar de gente arrependida, gente que vive em relacionamento. Céu é lugar de gente que decidiu viver Ele, aceitou Ele, de gente que decidiu não virar o rosto para Ele, que decidiu caminhar com Ele, mesmo que Ele tenha aparência de raiz de terra seca, mesmo que Ele tenha uma aparência feia, ruim, mas eu decidi amá-lo mesmo assim. Eu decidi caminhar com Ele mesmo assim. Ninguém vai para o céu porque é pastor, porque é filho de pastor, esposa de pastor, marido de pastora. Ninguém vai para o céu por esses títulos. Ninguém vai para o céu porque tem cargo na igreja. Ninguém vai para o céu porque frequenta uma igreja. Ninguém vai terminar a eternidade com Cristo porque faz parte de um grupinho. Eu vou terminar a eternidade com Ele se eu decidir olhar para Ele, caminhar com Ele, viver Ele, andar com Ele, mesmo que tenha aparência de uma raiz de terra seca, mesmo que aos meus ouvidos seja difícil ouvir o que Ele tem para falar, mesmo que seja difícil aceitar o que Ele me pede, porque os homens decidiram virar o rosto para Ele, os homens decidiram abandoná-lo, decidiram virar as costas para Ele, desistiram da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Ele. Nada é mais importante que o nosso relacionamento com Deus, nada é mais importante que a nossa intimidade, que a nossa comunhão. E se eu tenho sido de alguma maneira abençoado, sem orar, sem ler, sem dedicar tempo para me relacionar com Ele, eu só estou sendo abençoado porque alguém do meu lado está vivendo um relacionamento. Eu só estou sendo abençoado porque alguém do meu lado está vivendo um momento de intimidade, de comunhão com Ele. E a hora que eu me apartar dessa pessoa, eu vou terminar num lugar ruim, num lugar de pessoas más, que fazem o que é mal diante de Deus. Eu vou terminar num lugar terrível. Então não viva do relacionamento dos outros, viva do seu relacionamento. Não viva da oração dos outros, viva da sua oração. Não viva da comunhão e da intimidade que o outro tem com Deus. Não, viva da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Pastor, mas Deus veio com um trovão, não interessa, viva o seu relacionamento com Ele. Ah, mas Ele veio e de repente estava com um raio, com aquela nuvem. Viva o seu relacionamento com Ele, mesmo no meio dos raios, das broncas, dos puxões de orelha, viva o seu relacionamento. Ah, mas Ele veio aí, a aparência não era boa, era como uma raiz de terra seca. Viva o seu relacionamento com Ele, porque, queridos, Deus nos ama. Deus nos ama. Só que o amor de Deus não nos coloca no céu. Deus nos ama, mas o amor de Deus não nos coloca no céu. O amor dele não nos faz viver a eternidade com Ele. Não faz, cara. Não faz. O que me faz viver a eternidade com Ele é eu decidir retribuir o amor, é eu decidir caminhar com Ele, é eu decidir oferecer a Ele minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. O fato de Deus me amar não me livra do inferno. O que me livra do inferno é eu decidir caminhar com Ele e amá-lo como Ele me ama, me entregar para Ele como Ele se entregou por mim, de ser dele como Ele decidiu ser meu. Que Deus nos ajude, queridos, a entendermos o que Ele tem falado conosco,
Porque se eu não consigo entender o que Deus tem falado comigo, então significa que eu estou muito propenso a ouvir qualquer palavra, a ouvir qualquer voz, a ouvir qualquer conselho, a ouvir qualquer um. Se eu não estou conseguindo crer no que Deus tem falado comigo, eu estou bem propenso a crer em qualquer palavra que seja liberada por qualquer um, de qualquer lugar. Se eu não consigo crer em Deus, eu estou propenso a crer em qualquer palavra que o maligno semear. Então, se eu estou com dificuldades em obedecer, se eu estou com dificuldades em me relacionar com Ele, se eu estou com dificuldades em viver um momento de intimidade, um momento de comunhão com Deus, então eu preciso urgente repensar a minha vida. Eu preciso urgentemente repensar as coisas que eu estou fazendo, porque Deus deseja se relacionar comigo, Ele deseja ter intimidade e comunhão comigo. Agora eu preciso abrir o meu coração para aceitá-lo do jeito que Ele é, com a aparência que Ele tem. Eu preciso aceitá-lo do jeito que Ele é, do jeito que Ele é. Como raiz de uma terra seca eu aceito, com raios e trovões eu aceito, lavando os meus pés eu aceito, entregando minha vida eu aceito, me pedindo para morrer por Ele eu aceito. Relacionamento é isso. Relacionamento é isso. Relacionamento é isso. Isso é relacionamento. É decidir amar o outro do jeito que o outro é. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Relacionamento com Deus, cara, em nenhum momento a Bíblia diz que seria fácil. Em nenhum momento a gente lê que a gente para ler que relacionamento com Ele era algo fácil. Não. O próprio Senhor Jesus, cara, Ele diz: bem-aventurado aqueles que sofrem por amor de mim, que sofrem, cara. Feliz, alegre, contente aquele que sofre por minha causa. Isso é relacionamento. Sofrer pelo outro. Paulo diz: sofredores de parto até que Cristo foi gerado em vós. Isso é relacionamento. Sofrer dores de parto até que Cristo seja gerado no outro. Isso não significa concordar com o que de errado que o outro está fazendo, não. Põe o dedo na cara dele, fale a verdade para ele. Não passa a mão na cabeça de ninguém, não, que é marido, esposa, filho, irmão, tio, pai, mãe. Não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Abre a Bíblia e fala a verdade. Você vai para o inferno se você não se arrepender. Se você não se arrepender, vai para o inferno. Fala a verdade. Não passa a mão na cabeça, não apoia o erro de ninguém, não. Não apoia, não. Isso é relacionamento. Falar a verdade, isso é relacionamento. Porque quando nós estamos errados, queridos, o Senhor nos repreende. E Ele nos repreende porque Ele nos ama. Então, se eu amo o próximo e não o repreendo, não é amor, cara. Não é amor. É qualquer outra coisa menos amor. Quem concorda com o erro dos outros, com a desculpa que está amando, está enganado. Não é amor, cara. Não é amor. Não é amor. É ilusão.
porque aquele que nos ama de verdade, Ele nos repreende, assim também como nos consola. Aquele que nos ama de verdade, Ele nos segura pela nossa mão direita na nossa caminhada. Aquele que nos ama de verdade, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu não nos deixar e nem nos desamparar. Aquele que nos ama de verdade está pronto a nos livrar do vale da sombra da morte, porque Ele nos ama. E porque Ele me ama, Ele abre os meus olhos, Ele fala para mim a verdade que incendeia meu coração e me coloca alinhado com o céu, a verdade que me direciona para Ele. Eu estou andando por um caminho que está difícil, mas aí vem a palavra da verdade, me alinha com o propósito dEle. Isso é amor. E essa palavra de amor muitas vezes vem como a aparência de uma raiz de uma terra seca. Amém? Pai, não tem como medir o seu amor, não tem como, Senhor amado, medir o tamanho do teu sacrifício por nós, para nos resgatar. Não foi fácil para Jesus naquele dia enfrentar a cruz. Não foi fácil para Jesus enfrentar a cruz. Não foi fácil para o Senhor ver o seu Filho unigênito, ver o seu Filho ser humilhado, maltratado em favor de cada um de nós. Não foi fácil, Pai. Mas o Senhor fez por amor. O Senhor fez por amor. E agora, meu Senhor, eu quero escolher as palavras que eu vou crer. Agora eu quero escolher as palavras que eu vou praticar. Pai, eu não posso fazer isso. Eu não posso escolher as palavras que eu vou viver. Eu não posso escolher as palavras que eu quero pôr em prática. Não, eu não posso, eu não vou. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque aquele que creu na palavra, ainda que a palavra tenha a aparência de uma raiz de terra seca, ainda que a palavra não seja bela, ainda que a palavra não tenha beleza alguma para que eu a deseje, ainda que a palavra seja dura de ouvir, ainda que a palavra seja difícil de ouvir, mas crer nessa palavra me permitirá ver a mão do Senhor agindo em meu favor, me permitirá ver a tua mão operando na minha casa, operando no meu ministério, operando, meu Pai, na minha família. Crer na sua palavra, ainda que ela desça no monte com raios e trovões, Senhor, me permitirá, Senhor amado, entrar por um caminho de bênção, um caminho de cura, de libertação, um caminho de salvação. Alinhe o nosso coração com o céu, alinhe o nosso coração com o céu, alinhe o nosso coração com o céu, Jesus. Alinhe o nosso coração com o céu, alinhe o nosso coração com o céu, Jesus. Alinha o nosso coração com o céu, Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.